Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra, e também a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 10 de outubro deste ano 2025. Temos como tema, Senhor, o que queres que faça? Que foi pregado o 1º de dezembro de 2000 em Osasco, Brasil. Vamos ler no livro dos Atos, no capítulo 26, versículo 3 em diante. Quando ao meio-dia, ó rei, indo pelo caminho, vi uma luz do céu que sobrepassava o resplandor do sol que me rodeou e os que comigo estavam. E tendo todos nós caído por terra, ouvi uma voz que me falava e dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Desenhou outra estrela de Davi do lado esquerdo. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo, para lhe abrir os olhos e das trevas se converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, Senhor, que queres que faça? Podem assentar, por favor. O Dr. William Soto disse na mensagem: a revelação sempre está e estará revelada em carne humana e nossa responsabilidade. Nos disse assim: agora aí vimos que quando os trovões emitem suas vozes, então teria um grupo que poderia e que tomaria a palavra completa e a colocaria bem. Então, ao tê-la, toda a palavra, toda a mensagem bem colocada, então poderia fazer tudo o que quisesse fazer, porque teria total controle de todas as coisas. Porque o poder de Deus está nesse grupinho, e esse grupinho, como sabe colocar bem a palavra, então sabe usar bem todo o poder de Deus que tem. Isso está na página 254, onde ele fala deste grupo que são, ele escreveu, os escolhidos, diz Moisés, Elias e os escolhidos. Ele escreveu ali em um dos livros dos selos. Vamos ler para ter aí no estudo, página 254. Diz agora: à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar, e vimos também que ele será morto pela espada, a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Você espere até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que, em verdade, ele escreveu Moisés e Elias com os escolhidos, podem tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, então cortará e partirá. Poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo, o que lhes agrada. E como poderão fazer isso? Colocando a palavra bem. Não é ter a palavra e dizer somente: eu tenho a mensagem, eu tenho a palavra, eu tenho a mensagem do irmão Branham, eu tenho a mensagem do irmão William. Aham, e agora? O que vai fazer com isso? Tem que conhecer como colocar essa palavra bem para que funcione, senão não funciona. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo aqui: o poder de Deus plenamente, todo o poder, está nos escolhidos, nesse grupinho. Mas somente podemos usar e usamos somente a porção do poder de acordo ao que conhecemos da palavra. Veja, e até mesmo para os nossos familiares e a favor dos nossos familiares, vejam na mensagem Perguntas e Respostas, que foi pregado 30 de agosto de 64, na manhã. Na página 31, fizeram uma pergunta ali ao irmão Branham.
E vamos ver a pergunta que lhe fizeram. Diz assim: Irmão Branham, quero receber o Espírito Santo, desejo saber o que fazer. Estou agoniado a que minha família seja salva. Irmão assinou o nome dele. Aí o irmão Branham disse: se desejas receber o Espírito Santo, deixa eu te dizer algo. Minha querida irmã, se estiver aqui, irmão Neville é membro da igreja aqui, e então aí conversou com o irmão Neville. Eu também não me lembro, mas se estiver aqui, irmã Bal, se estás aqui, deixa eu te falar. A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5:6. Você é tão bem-aventurada até de desejá-lo. Vê? Somente desejando isso já é uma bem-aventurança. Vê? Agora recorda, não que você o tenha, mas bem-aventurados os que têm fome e sede por ele, porque eles serão saciados. Eles serão saciados. Somente permaneça nisso. O que devo fazer pela minha família? Bom, pela sua família, usa a mesma fé que você usa para ti e os encomenda ao Senhor e creia com todo o teu coração que serão salvos. E não permita que venha ao seu pensamento natural. Aqui, deixa cair bem lá embaixo, no interior, nesta subconsciência. E então, eles são teus. Ou seja, não deixar no consciente, vamos dizer. Disse que venha ao subconsciente. Subconsciente, aí ele colocou que é a alma. Deus os dá a você quando você tem aqui embaixo. E então ali ele escreveu: crer no subconsciente a alma. Vem? Seja o que for que tenhas aqui no teu coração e peças quando orares, e crê que recebas o que pede. E não pode duvidar, não pode crer e duvidar ao mesmo tempo. Quantos sabem isso? Não podem crer e duvidar ao mesmo tempo. Tem que crer no que pedes, e então receberás. E ele disse que te seria dado. Portanto, você somente creia pelos seus familiares, e você os obterão. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, ou seja, somente pode ser manifestado o poder de Deus de acordo ao que já temos colocado bem, de acordo quanto à palavra de Deus. Portanto, temos o poder de Deus plenamente em nosso meio, 100%. Mas esse poder não funciona a não ser que a palavra de Deus esteja bem colocada, a não ser que tenhamos a revelação desta palavra, desta mensagem. O que eu tinha lhes falado agorinha. Não é suficiente ter toda a mensagem, aí está 100%, mas agora, colocar essa palavra bem, ter a revelação dessa palavra, isso é importante, isso é o importante. Agora vejam na página 114 do livro Os Selos. Nos diz, então quando o Cordeiro pegou o livro e abriu o primeiro selo, Deus falou desde o seu trono eterno para dizer o que era esse selo e revelá-lo. Mas quando foi mostrado a João, foi em uma forma simbólica. Quando João viu, ainda era um mistério, porque nem mesmo a João lhe foi revelado, e não pode ser revelado até que se cumpra o que ele falou, relacionado aqui ao tempo do fim. Mas veio em uma forma simbólica quando houve o trovão. Agora, recordem, um som forte como de trovão é a voz de Deus. Assim a Bíblia nos diz, eles pensavam que era um trovão, mas era Deus. Ele entendeu assim porque assim lhe foi revelado, foi um trovão. Do lado esquerdo aí, desde cima, começando esse parágrafo, desde cima escreveu do lado esquerdo, trovão eterno, e embaixo continua na margem e escreveu, colocou uma pedra angular e as eras, sem dividi-las, somente a parte de baixo. Depois escreveu símbolo, depois escreveu em forma simbólica, ou símbolos, em forma de símbolos. Ele escreveu em forma de símbolos. Depois escreveu o trovão, a voz de Deus. E observa que quando o primeiro selo foi aberto, em uma forma simbólica, ele escreveu novamente símbolo do lado esquerdo. Teve um trovão. Então, o que teria que acontecer? Quando fosse realmente aberto,
teve um trovão quando o Cordeiro abriu o selo. E o que foi revelado? Não foi revelado tudo de uma vez? Primeiro foi Deus, depois em um símbolo e finalmente foi revelado. As três coisas. Aí as enumerou. Embaixo de Deus, primeiro foi Deus, escreveu 1. E depois um símbolo, escreveu 2 embaixo. E por fim foi revelado. Aí escreveu em cima 3. As três coisas saiu do trono e no início não pode ser visto nem ouvido nem nada, porque estava selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço e quando ele falou, houve um trovão e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco, mas isso ainda era um símbolo. Observa, porque ele disse que seria revelado nos últimos dias. Vem em símbolo de igreja. Igreja, entende bem? Isso vem no símbolo de igreja. Agora, do lado esquerdo escreveu realmente e escreveu aberto e escreveu futuro. E sabem que tem um selo, mas não sabem exatamente o que é esse cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Do lado direito aí escreveu o livro para a noiva. E desenhou uma pedra angular. Do lado esquerdo escreveu futuro. E desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. Um pouquinho mais acima escreveu aberto. Veja em cima aí escreveu quando o selo for realmente aberto, o livro dos 7 selos aberto para a igreja. Em vermelho também, em cima, ou do lado esquerdo para cima, em vermelho, ele escreveu os selos abertos, não para Cristo, mas para a igreja. Agora vejam, aqui ele está nos falando deste percentual de poder. Agora ele vai nos falar de quanto é que o ser humano tem. Mas aqui está falando da mensagem. O ser humano tem um 10%. Dos 100%, usa somente 10%. Você está consciente somente 10%. Agora, quanto à mensagem, ele disse, então, agora ele vai falar referente à mensagem. Então, se você tem a revelação da mensagem e você tem um 10% desta mensagem, da mensagem da hora bem colocado, esses 10%, então com esses 10% que você tem, você poderá usar somente um 10% do poder de Deus, você viu? É somente isso que você pode manifestar. Agora, aí ele nos fala do Einstein, aí na página 159 do livro de Citas. Veja o que nos disse aqui. Página 159, parágrafo 14 e 17, diz assim: se o Einstein soubesse a aplicação espiritual, da forma que ele teve a aplicação física, como ele estudou a lei da luz e assim por diante, ele poderia nos ter falado algo. Quando eu ouvi a mensagem dele sobre aquele grande centro em algum lugar no céu, que quem alguma vez se colocou em contato nesse centro, aí nós vemos algo da roda dentro da roda. Mais adiante vamos ver isso, algo sobre isso. Então você poderia criar terras e fazer qualquer coisa. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. O poder seria ilimitado, vê? Ele tinha visto isso. Em cima escreveu OVNIs, a adoção, e escreveu também Einstein e a lei da luz. Aqui tem um lugar também na 55, no parágrafo 476 do livro de Citas, nos disse, da forma que a sua fé for solta, essa é a quantidade de poder que vocês poderão ter, porque em vocês mora o poder para criar céus e terra. Vê, aí está tudo, está 100%. Mas agora, qual é a forma e a maneira que você poderá usar todo o poder? Agora vejam.
Continua dizendo, Deus mora em vocês e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Aí estão vocês. Mas é a sua fé. Jesus disse, conforme a sua fé, assim seja feito. Se você puderes crer, todas as coisas são possíveis. O que nós necessitamos hoje em dia não é orar por mais poder. Você tem tanto poder para criar uma nova terra. O que você precisa é ter fé para usar esse poder. O que vocês necessitam é controlar essas vidas e viver umas vidas tão piedosas que quando vocês pedirem a Deus qualquer coisa, vocês sabem, nós confiaremos que Deus fará isso. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e escreveu fé. E mais acima também desenhou uma estrela de Davi, começando um pouquinho mais embaixo do parágrafo. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu revelação, fé para usar o poder. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, é como, vamos dar um exemplo, uma chave, uma pena, dessas que usamos, nessas no banheiro, você abre somente 10% dessa bucha, somente um pouquinho de água pode sair por aí desse chuveiro. Mesmo que está toda a água aí nesse cano, nesse chuveiro, e toda a pressão está aí, mas sairá somente a quantidade do percentual que poderá sair de acordo à volta que você girar o registro e abrir. Agora, recordem isso da roda, dentro da roda. Vamos ver aí na mensagem o enterro. O que o reverendo William Branham nos disse na página 13. O que ele vinha falando dos profetas. Vinha falando do tempo de Abraão, do tempo de Daniel. Agora diz, na parte que fala de Ezequiel, diz, Ezequiel olhou por cima e disse, eu vi essa mesma pessoa como uma roda no meio de outra roda, girando no ar. E depois veio Enoque e disse, eu vim ver com milhares de seus santos a executar o juízo. Aí do lado direito para cima ele escreveu, uma roda no meio de outra roda. Agora vamos ver quem é essa roda. Na mensagem aquele dia no Calvário, na página 18, vejam, o reverendo William Branham nos disse assim, ele foi o mesmo cordeiro que Abel teve em mente. Quando ele viu a semente prometida, a semente da mulher, ele foi o cordeiro que Daniel viu, que foi cortado da montanha, não com mãos. Ele foi a roda, no centro da roda, para os profetas. Tudo o que eles tinham previsto foi encontrado naquele dia no Calvário. Isso trouxe para dentro a grande coisa, e isso quebrou a costa de Satanás. Do lado direito, no meio do parágrafo, desenhou uma estrela de Davi. E para cima escreveu a pedra angular. E do lado esquerdo para cima escreveu a roda dentro da roda. E na frente, vejam, em uma anotação, ele escreveu a roda dentro da roda é Cristo. É o Messias, é o ungido, essa roda. Agora vejam, ele continuou dizendo, e assim também é quanto ao poder de Deus, de acordo com a revelação que você tenha na palavra, de acordo que você já tenha colocado bem, se você colocou bem e deu a volta na palavra, que é Cristo, Messias, o ungido, e a colocou bem, 10%, e colocou bem 10%, então sairá uma pressão do poder de Deus por essa chave, 10% somente, não pode sair mais. Na mensagem Indo Mais Além do Campo, nos disse também ali, na página 27, veja, diz assim, o reverendo William Branham disse assim, aqueles apóstolos se mantiveram firmes ali, eles não podiam explicar como ia comer a carne dele e beber seu sangue. Eles não conseguiam entender como ele desceu, sendo que ele estava ali com eles o tempo todo. Eles não conseguiam explicar, as pessoas não conseguiam explicar, ninguém conseguia explicar. Mas Pedro falou aquelas palavras notórias, e não é surpresa que ele deu a chave a ele. E do lado esquerdo ele escreveu Pedro, ele disse, Senhor,
a quem iremos? Estamos persuadidos e sabemos que somente Tu és a vindicação da palavra prometida para hoje. Sabemos que somente Tu tens a palavra de vida. Não conseguimos explicar essas coisas, mas de toda forma as cremos. Mas de toda maneira cremos. Aí desenhou uma pedra angular do lado esquerdo e em cima escreveu: Tu tens a palavra de vida. A pequena Marta disse: meu irmão está morto. Ele está deitado na sepultura. Ele está podre, ele está fedendo, Senhor. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que agora que o que pedes a Deus, Deus concederá. Oh, Deus. Aí desenhou uma pedra angular do lado esquerdo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E o que vive e creres em mim nunca morrerá. Você crê isso? Ela disse: sim, Senhor. Eu não consigo explicar, mas eu creio. Ela estava já sendo parte desta roda. E ali estava unindo uma roda com outra roda. Vejam, isso já... Ela começa a ser agora uma bem-aventurada, mesmo sem obter, mesmo sem receber. A escritura que lemos no começo, que ele citou, é uma bem-aventurança, o irmão Branham disse ali, quando aquela pessoa pediu pelo Espírito Santo. Já era uma bem-aventurada, mesmo antes de recebê-lo. Veja, continua dizendo, ela disse: sim, Senhor, eu não consigo explicar, mas eu creio. Por isso, primeiro necessita crer para poder entender, para poder receber o que você está pedindo. Necessita que você creia. Não consigo explicar, mas creio. Creio que és o Cristo que haveria de vir ao mundo. Creio pela Escritura conhecida que tu tens as qualificações disto. Que tu qualificas para isso. Ele diz: onde sepultaste? Oh Deus, algo tem que acontecer. Cada roda está se unindo ao tempo correto. Que lindo, na verdade. Do lado esquerdo ele escreveu a roda. Então ele caminhou para o túmulo e a Bíblia diz: sem nenhum atrativo para desejá-lo. Certamente um pequeno indivíduo dos homens, curvado, e parou com os seus pequenos ombros para baixo, cansado e fadigado de caminhar. Do lado esquerdo ele escreveu: Jesus, pequeno. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E um homem que estava morto há 4 dias ficou de pé sobre seus pés. E na mensagem do terceiro Êxodo, ali também nos fala, na página 16, ali o reverendo William Branham disse, vejam, Jesus não disse que os dois estariam tão perto, que isso enganaria os próprios eleitos, se fosse possível. Os discursos intelectuais serão tão suaves que isso enganaria as pessoas. É um evangelho, é o homem que pode manejar essa palavra de tal modo que ele podia quase fazer qualquer pessoa intelectual. Se você estiver confiando na intelectualidade, eles condenam o Espírito Santo e pega a maneira do homem. Nós vemos isso. Agora, essa é a mesma coisa que eles pensavam a respeito de José, e eles desfizeram dele. E no caminho do Egito, como podemos pensar? Como eu gostaria de passar horas. Vocês poderiam ficar aqui por 3 anos e nunca deixar esse tema dia e noite. E mesmo assim estar encontrando a grande porção do Espírito. A mente espiritual pode olhar ao Egito e ver aquela perseguição se levantar. Podem ver José tirado de cena para que a perseguição pudesse se levantar. Então ver a Deus com a sua roda na roda, tudo movendo em volta tão perfeitamente. Ver a Potifar rejeitar a José, ver aquela mentira que foi falada e ver a José na prisão e a barba dele crescida, excomungado pelos seus irmãos. Mas então, de repente, Deus entrou em cena. Como podemos ver essa roda na roda se movendo? O grande plano de Deus se movendo, tudo para esse êxodo. Naquele tempo que ele chamaria seu povo novamente para a terra, novamente ao lugar onde ele poderia os abençoar e colocar no meio deles o que ele prometeu que ele colocaria entre eles.
E aí ele escreveu a roda dentro da roda, do lado esquerdo. Eles tinham que estar em sua terra, recordem. Agora a igreja noiva tem que estar na sua terra, na era da pedra angular. Recordem, eles tinham que sair da terra onde eles estavam e entrar na terra da promessa, antes que o seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem que fazer a mesma coisa, sair deste grupo de rejeitadores e entrar na promessa, antes que o Messias possa ser manifestado diante deles. Do lado esquerdo ele escreveu sair e entrar. Sair da dispensação da graça e entrar à dispensação do reino. Vê? Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu para o Messias se manifestar à sua igreja. Como? Como filho do homem, como rei dos reis, como reclamador. Vocês veem? A vida do Messias manifestada preparando uma igreja, uma noiva. Por isso diz na página 256, mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a manifestação do Messias, do ungido, à sua igreja, nesta terra nova, na era da pedra angular. A vida do Messias manifestada preparando uma igreja, uma noiva, uma mulher se casando com um homem e estando em desacordo com ele, isso seria uma questão contínua, mas quando um homem, sua esposa, sua noiva, casados e estão em perfeita harmonia com uma alma e uma mente, porque eles serão uma só carne. Então, é quando a igreja então pode entrar em tal harmonia com Deus, de modo que a manifestação do noivo esteja manifestada na noiva, porque eles serão um. Oh, que grande lição, correto. Agora recordem, isso é a roda dentro da roda. A mente espiritual que está captando isso pode ver o tipo e antitipo e capta. Podíamos continuar por horas sobre isso, mas observe o que acontece. Agora, por que esperamos todos esses anos, desde este oásis do tempo? Oh, você sabe, a Bíblia diz que a igreja fugiu para o deserto, escreveu Apocalipse 12, do lado direito, onde ela foi sustentada por tempo e tempos. E por que foi tudo isso? Que nós, reticência, você vê, é ainda a roda de Deus na roda. Aí do lado direito aí escreveu a roda. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, se você tem colocado bem, ou esse grupinho que vocês já sabem quanto é esse grupinho pequeno, se vocês têm colocado bem um 25%, então um 25% do poder de Deus sairá daí. Sairá por onde? Sairá por esse grupinho. Porque vocês sabiam que a vinda do poder de Deus nesse tempo e em todos os tempos é o grupo de escolhido de Deus para esse tempo, e então o poder de Deus sairá por esse grupinho. Se tenho 25% da palavra bem colocada, por esse grupinho sairá 25% do poder de Deus. Quando tiverem os 50%, sairá os 50% do poder de Deus. E quando tiverem 100%, não tem limites. Então, o poder de Deus em toda a sua plenitude sairá e haverá um controle total, controle de terra, ar, céu, universo. Tudo será controlado pelo poder de Deus manifestado através desse grupinho. Vejam na mensagem Cristo revelada em sua própria palavra, na página 44. O reverendo William Branham nos disse, assim que vemos que a luz do entardecer está aqui, e que é o que eles fazem para ter luz. Se você não tem olhos para ver, como posso chegar em volta disto? O que é a luz da tarde? A luz sai para revelar algo. Aí desenhou do lado esquerdo uma estrela de Davi. E para cima escreveu também, a luz sai para revelar algo. Isso é certo? Se aqui tem algo que você sente e você não entende o que é na escuridão, então acenda a luz
que é para revelar. O que há de fazer Malaquias 4? Fazer o mesmo. O que haveria de ser a abertura dos 7 selos? De que todas as denominações estão cambaleando, toda denominação ao redor disto? É para revelar, tirar. Se você não tem olhos, então o que usou para revelar? Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Primeiro tem que ter olho para ver. E esses são os ministérios de Moisés e Elias. Isso é certo? Para revelar. Malaquias 4, revelar. São Lucas 17, 30, São João 14, 12, João 15, 24, 16 e 13. E também para revelar, revelação 10, do 1 ao 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo, para abrir, para revelar quando chegar a luz do entardecer. Aí ele escreveu do lado esquerdo, no oeste. Agora, se um homem, na era de Laodiceia, as pessoas estavam aqui, estavam nuas, estão cegos. Que bem faz a luz a um homem cego? Se um cego guia outro cego, não cairia no buraco? Nua, cega e não sabe. Até mesmo as suas faculdades mentais, se foram suas faculdades mentais espirituais, em entendimento espirituais, vem? Impetuosos, amadores dos prazeres mais do que de Deus, impacáveis, caluniadores, intemperantes e aborrecedores do bem, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O poder da revelação que eles nem ainda crê. Eles não creem em tais coisas como profetas, e assim, eles não creem nisso. Eles creem que Malaquias 4 é para ser certa igreja, certa organização. Quando ele veio na primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio na segunda vez, com a dupla porção, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Nos últimos dias, quando as luzes da tarde começar a brilhar, seus olhos comecem a brilhar, olhos serão abertos e vocês verão para onde vai. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Em cima escreveu Elias, Eliseu. Por quê? Porque Deus trabalha sempre através de um profeta. Porque o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo a seus servos, profeta Amós 3:7. Então o corpo já está formado sobre seus pés, e recebendo o movimento e se movendo pelo Espírito Santo. Aí desenhou do lado esquerdo outra estrela de Davi e do lado direito também desenhou uma pedra angular e as eras. Que o mesmo que se moveu sobre os profetas e escreveu a Bíblia, o mesmo Espírito Santo se movendo em um corpo cheio do Espírito Santo, cheio com o Espírito Santo, movido no Espírito Santo, fora de toda organização, linhagem, língua e nação. Do lado esquerdo para cima escreveu, olhos abertos nos espirituais. Aqui uma daminha, ela não pertence a essa organização. Ela pertence a essa congregação. Ela não pertence a essa congregação. E ela veio de outro lugar, e nessa manhã ela entrou aqui e tem uma foto ali. Ela deu ao meu filho, estava muito assustada. Eu não sei se alguma vez ela ouviu sobre isso ou não, eu não sei. Ela tinha uma foto deste anjo do Senhor que estava nas 7 eras. 7 selos abertos lá. Quando fez, disse, olhou para trás através deles e ela viu aquilo parado no céu em um sonho. E ela olhou para trás através e viu aquilo, viu alguém de branco caminhando para adiante e por trás dele. Disse que parecia de Simão Abraão, era você. Aí ele escreveu Elias. E disse que caminhou ali, disse, atrás de você tinham pessoas de várias cores, levando bandeirinhas de Georgia e Alabama, todos diferentes lugares, caminhando para frente e subindo para onde Cristo estava sendo revelado dentro da visão. Aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado direito. Oh, aleluia! Estamos nos últimos dias e nas últimas horas do dia. Você viu agora em sua palavra, e toda a sua palavra manifestada exatamente aqui diante de nós. Oh, Igreja do Deus vivente, fique de pé. Cria nele com todas as suas forças. Agarre nesta pequena roda. E aí desenhou um círculo e dentro do círculo outro círculo mais pequeno. Agarre
a essa pequena roda no meio da roda. Deixe que se estabilize cada movimento e cada emoção que você faz, cada pensamento que você tem, que seja controlado por esse poder no seu interior, porque Deus está colocando em sua palavra desta hora, na luz da tarde, mostrando a luz para adiante, mais adiante. Agora, recordem na página 115 do livro dos Selos, onde ele disse como vencer o anticristo e vencer todas as coisas do mundo. Agora aqui continua dizendo, a cegueira de um morcego, você pode acender uma luz e o morcego continua tão cego que não conseguiria voar. Um burro que todas essas coisas noturnas e que vai som noturno, baratas, essas coisas todas noturnas, elas não conseguem ver durante o dia, ele sabe do que se trata. Por isso ele dizia que quando acendia a luz e barata, e todos esses insetos saem correndo, um alvoroço, porque não podem estar na luz. Do lado esquerdo escreveu a luz da tarde. Eles não podem ver, e a luz da tarde chegou. Toda a parábola, onde quer que irmos na natureza, na Bíblia, a estátua que Daniel viu, e o rei daquele dia, todos eles viram, e todas essas coisas, todos, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo posicionado, nos ensina a hora que estamos vivendo. Nenhum outro movimento poderá vir deles. Terá o movimento da mão, caridade, Wesley, e tinha o movimento de fundamento, Lutero, caridade. Nunca teve um maior. Chamado movimento Wesley, mandaram um missionário para todo o mundo todo. Um dos grandes movimentos que foi feito na era anterior a essa. Então chegou a era pentecostal e entrou os vários dedos e coisas. A era pentecostal de língua e nariz e assim por diante. Agora está nos olhos. Para que você necessita olhos ou necessita luz? Se os olhos não estiverem aí para ver, tem que primeiro ter olho para ver. Então, quando isso chegou, ele abriu os 7 selos e revelou a luz da tarde, pegando todos os mistérios que estavam escondidos através das eras das igrejas e revelar como ele prometeu fazer em Revelação 10, do 1 ao 7. Do lado esquerdo, veja, desenhou uma pedra angular e as eras. E aí, na pedra angular, desenhou 2 olhos, e um olho dentro da pedra angular e outro fora, do lado direito, e escreveu olhos. E do lado direito do parágrafo aí, escreveu Zacarias 14, e ele fez o desenho do lado esquerdo. Hoje estamos aqui sentados no meio da palavra, e a palavra sendo revelada a nós por Jesus Cristo. Então, esta é a palavra de Deus. Agora, vejam esses olhos aí, na pedra angular, são os ministérios de Moisés e de Elias. Aqui atrás tem um escrito onde ele escreveu vamos ver o escrito, a roda dentro da roda. E aí escreveu em uma anotação atrás. O Dr. William Soto continua dizendo aqui, o profeta disse, tenho visto a poderosa mão do Senhor manifestada 5 vezes. Vocês já sabem, quando parou a tempestade, aquela foi a mão do Senhor manifestada. Mas, e como se manifestou? Através de carne humana, através de um que tinha a palavra. Como? 100% bem colocada. Ele a tinha bem colocada, 100%. E então podia manifestar o poder de Deus plenamente nele. Agora, aqui nessa mensagem que lemos, vamos ver algo aqui. Porque aqui na 45, na que lemos, vejam, onde ele disse o poder da revelação que eles nem ainda crê, nem mesmo crê. Agora, vejam que necessita crer, por isso, ali ele disse que eram bem-aventurados mesmo antes de receber.
Eu estou procurando uma anotação aqui que ele nos escreveu, onde ele nos disse do diabo que pode personificar qualquer coisa, mas não pode trazer a palavra, supostamente a revelação. Está nesse mesmo livro aqui, de Cristo revelado em sua própria palavra. Está aqui, veja, diz: Satã pode personificar qualquer dom, mas não pode trazer a palavra, porque a palavra, a revelação, vem somente ao profeta. O que diz aqui no livro, o livro das eras, na página 265 do editado, o reverendo William Branham nos disse assim: como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. São chamados também de estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Vem? São os mensageiros de cada era e cada dispensação. Os que recebem essa revelação recebem a palavra. Agora veja, vamos continuar um pouquinho mais adiante desta mensagem que estamos lendo do Dr. William Soto. Nem todos compreendem o quão necessário é dizer o que o mensageiro disse, e muitos saem falando coisas que não é certo, coisas que o mensageiro não disse, ou que não querem dizer o que o mensageiro realmente disse e começam a dar suas próprias interpretações. E disto aqui nos diz, aqui também no livro das eras, o reverendo William Branham disse na página 168, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observa aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirigiu somente a uma pessoa relacionada à palavra por essa era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas. Desenhou uma pedra angular e as eras do lado direito. Tanto a verdadeira e a falsa, assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que é transmitido para todos que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aí escreveu do lado direito, percepção profética. Aqueles que o estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação e nem o grupo está recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Do lado direito ele escreveu, revelação pelo anjo. Na 119 diz, veja, em casa temos exatamente a mesma norma, por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se divulga através do ministério de outros que foram fiéis e foram fielmente instruídos. Mas desde já, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro ha dito. Recordem, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Do lado direito aqui nesse livro, desenha uma pedra angular e as eras, e as enumerou do 1 ao 7 as eras e o 8 dentro na pedra angular. Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse, que saiu somente de vós a palavra ou somente chegou a vós. Se alguém ao seu parecer é profeta ou espiritual, reconheça o que
e conheça o que eu vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, do 36 ao 37. Acrescentam aqui e tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura, e o mensageiro e o movimento morrem. Quanto cuidado devemos ter de ouvir somente uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Paulo nos advertiu que falasse o que ele disse, como Pedro disse também. E Paulo, ele advertiu que nem mesmo Paulo podia mudar uma só palavra dada por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio do seu mensageiro e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. E desenhou do lado esquerdo uma pedra angular e as eras. E do lado direito também desenhou uma pedra angular e as eras. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, mas com tudo isso, a palavra é divulgada por meio dos ministros. Vem de Deus ao profeta e, através do profeta, e do profeta passa aos ministros, os quais são os que estão encarregados de levar essa palavra adiante, ou seja, de divulgar essa palavra, essa mensagem. Por isso, cada congregação tem que ter um ministro que esteja na frente, e saiba como colocar a palavra bem. E como colocá-la bem? Bom, colocando o que Deus está realizando nesse tempo, que foram as instruções desde anos que ele dizia, se conectem com a capa. E disse, desde ali, e até mesmo no devocional, os louvores. Ou seja, então, um ministro em cada país, colocando a palavra bem, é colocando o povo para olhar para a grande capa. Mas sempre tem que ter, essa congregação sempre tem que ter um ministro na frente, que vele por esse povo, mas tem que colocar a palavra bem. Se for um ministro que não faz isso, então para que você está nessa congregação? Vá para onde tenha um ministro que esteja colocando a palavra nesse tempo final bem. Agora, veja, qualquer um poderá dizer, mas é que esse ministro é assim ou é assim. Olha, Deus o colocou aí, e então Deus trabalha, atua através dele e o ajuda para ele seguir adiante, se preparando, porque é humano como você também, não podemos julgá-lo. Agora, ele vai prestar contas por fazer alguma ovelha tropeçar, algum escolhido. Portanto, os ministros dos ministros é que Deus demanda mais, porque muito lhes é dado, mas também muito lhes é demandado, pedido conta. Por isso, nós nos ajudamos aos outros para seguir adiante e não olhando as falhas, mas olhar que é um escolhido e que está, nesse tempo final, está se preparando e consertando tudo para estar preparado para receber todas as promessas. De Jesus falavam que não era a pessoa, pela forma dele ser ou pelo que ele falava, e era tão comum que os acusavam como um louco, como um samaritano que tem demônio, e um montão de coisas, chamava ele de Beelzebu. Agora vejam, como o irmão Branham, tem uma escritura que nós estávamos procurando no domingo, e tem vários lugares onde ele fala isso, mas a que estava procurando aqui está no livro, na mensagem O Poderoso Deus, desvelado, é nessa. Naquele mesmo dia encontramos, onde aí, vejam, ele disse na página desta versão, na página 2, na página 2 diz assim, na página 1, embaixo, Jesus consideraram ele de um herege, isso é certo. Martim Lutero foi um transtornado para a Igreja Católica. E João Wesley também foi um transtornado para a Igreja Anglicana. Assim que vocês sabem, estamos em um tempo quando deve surgir outro transtornado desses, vem? Você não crê assim? Mas antes que possa ter uma porca, tem que existir um parafuso para ela ser colocado ela. Então, vocês vejam. Então, se tem uma porca, precisa de um parafuso para prender algo em particular. Aí está a roda dentro da roda. Noé foi capaz de pegar o parafuso que tinha crido a palavra, que é o povo,
e os tirou do juízo de Deus na arca. Que tremendo, não é certo? Vemos que Moisés tirou o povo do Egito por ser um louco. Por ser um louco, tirou o povo do Egito. Isso é certo. Eu creio que hoje necessitamos outro louco para tirar a noiva da igreja. Necessitamos outro agora mesmo. Aí em cima ele escreveu, hoje, em uma anotação atrás ele escreveu, hoje necessitamos de outro louco para tirar a noiva da igreja. Ou seja, da dispensação da graça e colocar a igreja noiva na era da pedra angular. Agora aqui o Dr. Soto continua dizendo, mas com tudo isso a palavra é divulgada por meio dos ministros, vem de Deus aos profetas e por meio do profeta e através do profeta passa aos ministros que estão encarregados de levar essa palavra adiante. O que a leva adiante e a leva de uma forma errada, ele prestará contas a Deus por isso. O que a leva adiante da forma correta, ele receberá recompensa da parte do Senhor. E eu creio que uma das maiores recompensas da parte do Senhor, que ele poderá permitir a um pregador que leva a palavra de maneira correta, sabe qual é? É que o povo que ele ensinou tenha a palavra colocada 100% e ver o poder de Deus manifestado através desse grupo que ele ensinou. Isso é um grande privilégio. Agora vejamos bem como é que a palavra se move no meio dos ministros. Veio ao profeta, mas do profeta passa aos ministros e dos ministros passa à congregação. Mas vejam, tem que ser um ministro que a coloque bem, que a coloca bem. Como? Mostrando ao povo quem é o mensageiro desse tempo e divulgando essa mensagem da forma que é dada. Não dar suas próprias interpretações. E veja, até ele disse, se conectem com Porto Rico desde os louvores. Ou seja, que não tem forma para acrescentar nada a isso que está sendo trazido neste tempo final. Por isso, já sabemos o que temos que fazer nesse tempo e essa pergunta já está respondida. Senhor, que queres que faça? Essa pergunta já foi respondida. Vamos ficar de pé, vamos nos colocar de pé e assim vamos deixar com esse tema. Senhor, o que queres que faça ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.